Oi, eu sou a Lorena e eu sou obstetra aqui na CASE. E eu sou a Júlia e também sou obstetra aqui na CASE. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem abrangente, mas muito legal também, que é sobre a via de parto. Cesárea, parto vaginal, como que a gente vai escolher? E como que a gente escolhe? A gente escolhe primeiro, né? E como que a gente pode fazer? Eu acho que é um tema bem amplo, né, Lô? Bem complexo. E eu acho que a gente primeiro, para começar esse tema, acho que a gente precisa entender um pouquinho da contextualização da cesárea, Com né? certeza. Porque os bebês nascem, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, os bebês nascem de parto, né? A cesárea surge, eu acho que num contexto de salvar vidas de mãe e de bebês, né? Então, no passado, quando a gente não tinha essa cirurgia e tinha alguma complicação de parto, a gente perdia a mãe, perdia bebê, e a cesárea surge, então, nesse contexto, né? Eu desenvolvi uma cirurgia para tratar uma complicação e salvar vidas, né? Então, ela é muito linda. Mas a gente tem acho que uma mudança de paradigma, né? Em relação a ela, né, Lô? Com certeza. A gente falou recentemente sobre medo de parto, e eu acho que a cesárea entra muito nesse tema também. Porque venderam a cesárea pra gente falando que o parto era ruim. E a gente vê que, na verdade, não é bem assim. A cesariana é uma cirurgia, e como outras cirurgias, ela tem indicações precisas. A gente tem o surgimento da cesárea muito forte, principalmente aqui no Brasil, ali na década de 80, né, Lu? Que a gente tira um pouco esse contexto do nascimento nas parteiras, em casa, desse ambiente familiar, desse ambiente feminino. Sim. E a gente traz o nascimento para o hospital. Sim. E a partir do momento que a gente tira isso, a gente começa a tirar o nascimento da mulher e a gente passa para o médico, sendo o centro disso. Então, para funcionar, eu preciso que funcione no horário do médico, eu preciso que funcione num tempo específico, né? Então, a cesárea surge nesse contexto e eu acho que a gente precisa sim problematizar isso. Com certeza. Não tem como, não, sim. Né? É muito fácil, eu sempre falo isso para os pacientes, é muito mais fácil fazer cesárea, gente. Tem hora agendada, horário comercial, passa a visita 2 dias, vai pra casa. Pra gente, seria muito mais cômodo fazer cesárea. E é por isso que a cesárea tá em mais de 80% dos nascimentos do Brasil. O que vai muito contra o que é recomendado pelas organizações mundiais. E eu acho que é isso, assim. Às vezes a gente tem uma cultura no nosso país de que o parto é ruim, né? Acho que todo mundo tem uma história pra contar, de alguma coisa que deu errado. E a gente coloca isso muito na culpa do parto normal. Como se a gente colocar uma paciente numa sala cirúrgica, né? Com uma anestesia, com uma cirurgia, a gente vai estar dando mais segurança para ela. E isso é muito falso. Eu acho que a gente tirar isso é o ponto que a gente precisa, né? Sim. De desmistificar o nascimento. Eu acho que é um pouco isso, né? De tirar isso do parto sendo esse grande vilão, que a gente tem isso um pouco na cultura do país, e que a cesárea é salvadora. Ela é salvadora porque ela surgiu nesse contexto, quando bem indicada. Perfeito. E aí a gente vê que tem indicações muito precisas de cesárea. Existem poucas indicações absolutas de cesárea, se a gente for ver de fato. A gente conversa muito sobre isso durante o pré-natal. O parto não é só o dia do nascimento do teu filho, é todo esse momento de você se preparar, se informar, saber qual que seria o mais saudável para você e para o teu nenê. A gente vai falar sobre isso várias vezes nas consultas, para trazer informação e para na hora da gente decidir, quando couber nós decidirmos a via de parto, não só nós quanto equipe médica, você decidir de forma consciente, você saber o que você está decidindo. Só eu pegar e falar assim, não, veja o que é melhor para você, seria muita irresponsabilidade. Quem vai ter que arcar com as consequências de uma cesariana complicada é você, é a paciente. E isso, infelizmente, não é falado. Não. É muito mais falado coisas ruins sobre o parto e, vangloriando a cesárea, do que falando sobre os riscos e benefícios de ambas as vias. E eu acho que é isso. Primeiro, você pode escolher a via de parto? Eu acho que sim, a gente tem esse direito, desde que essa escolha seja consciente. Com certeza. Porque eu acho que a gente tem, e a gente não pode colocar panos quentes e fingir que não existe uma relação de poder na questão de
Se eu falar para você, né, que vai ter algum risco do parto, você vai acreditar, é uma relação de confiança, né? Uhum. E a gente sabe que existem muitas falsas indicações de cesárea, justamente por esse contexto, né? Porque facilita muito para a vida de quem tá do lado de cá, né? Fazer cesariana, mas entender que a partir do momento que você escolhe, eu não consigo te dar esse poder de escolha sem te dar informação de qualidade. Não é uma escolha de verdade quando você não sabe que a cesariana tem mais riscos, quando você não sabe tudo que está envolvido nesse contexto, né? Social, inclusive, Com né? Para o certeza. hospital é melhor a cesárea, para todo esse contexto de mercado é melhor a cesárea. Então eu acho que assim, é direito de escolha sim, a partir do momento que a gente sabe de tudo. Sim. E trazendo um pouco mais para a parte médica, digamos agora, o parto vaginal, na maior parte das vezes, vai ser a via de parto mais segura. Então, a nossa escolha base sempre é o parto. E vão ter aquelas indicações precisas de cesariana, como eu falei, geralmente desordens da placenta ou alguma coisa relacionada àquela gestação, como uma restrição de crescimento grave, enfim, coisas bastante específicas que vão indicar a cesárea como um absoluto, como uma via de parto mais segura. Mas na maior parte das vezes é o parto. O parto vaginal é a via de parto mais segura, na maior parte das vezes. E é muito ruim as pacientes não saberem disso. É muito injusto da nossa parte a gente não compartilhar isso com vocês. Será que na sua consulta com o seu obstetra, com a sua obstetra, você se sente segura? Você confia nessa indicação? Será que se ela falar pra você que vai precisar de uma cesariana, você vai pensar 2 vezes antes de acreditar? Por isso que é tão importante fazer um pré-natal de qualidade, um pré-natal onde você se sinta confortável para tirar dúvidas, para questionar condutas, né? Acho que sim. E aí sim, de fato, escolher qual seria a via de parto melhor, né? Eu acho que é muito isso. Entender que toda a tua gestação, e principalmente o nascimento, é baseado na confiança, né? Então a gente precisa ter essa relação de confiança para que tudo que aconteça ali entre nesse perfil de você saber que a tua equipe vai fazer uma indicação com segurança. Então, eu acho que a gente sempre faz isso, né, Alô, nas consultas. Sim. A gente tem 2 pilares que a gente vai sempre se basear nesse nascimento. Primeiro, que é a segurança. Então, assim, a gente é cirurgia por excelência, né? A gente faz a nossa formação, a ginecologia e obstetrícia é uma formação cirúrgica. A gente gosta de fazer cirurgia, então não é nenhum problema, porque eu acho que tem esse contexto de o parto a qualquer custo, né? Eu acho que não chega, não nem existe isso assim. A indicação vai ser quando ela for necessária, mas a gente tem uma coisa que é bem importante, que é a experiência de nascimento, né, Lô? Então, assim, é um dos dias mais importantes da vida, se não o mais importante da vida dessa família que tá vindo. Então, sempre vai ter a experiência de parto e talvez uma cesárea em determinados contextos vai melhorar essa experiência de nascimento. Não vamos chegar aqui e dizer que isso não é verdade, porque sim, tem contextos de parto que são muito desafiadores, né, Lu? Com certeza. Tem tanta coisa que envolve o parto. É a família, é como se você aceitou ou não muito bem aquela gestação, se você tem outros filhos, se você quer outros filhos, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de escolher o nascimento daquele bebê. Então, é um tema de fato bastante complexo, né? Eu acho que sim. E finalizando, é escolher gente de confiança para estar ao lado. Eu acho que não tem outro jeito. A equipe é fundamental. Não tem como a gente dizer que não. Porque para a gente fazer uma escolha de verdade, essa escolha precisa ser bem informada e precisa ser baseada na confiança. Sim. E para as complicações? Eu sempre falo isso para as pacientes também, que quando tá tudo dando certo, quando tudo é muito lindo, é tudo muito fácil. Mas quando se complicar, se a gente decidir por um parto vaginal e no final das contas o bebê tá quase nascendo, a gente precisa instrumentalizar aquele parto, ou aquele parto acaba sendo mais difícil do que todo mundo esperava, você vai bancar essa decisão? Muito mais no sentido de confiar na pessoa que estava prestando a tua assistência, de falar, não, realmente, o parto estava dando tudo certo, é uma intercorrência que pode acontecer e foi a via de parto mais segura. A gente vê que a instrumentalização do parto, assim como a cesárea, também entra no contexto de salvar os bebês. Então, o bebê está nascendo,
é muito mais difícil para o bebê a gente partir para uma cesárea do que passar um fórceps, por exemplo. E aí a gente questiona todo esse processo tão importante que é o trabalho de parto, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para aquela família, num contexto de vínculo ali das parcerias no momento do parto, que é muito legal de ver sendo construído, para dizer que não valeu nada a pena. Para dizer que o parto é horrível, no final tive que fazer um fórceps. Então, tudo isso fica mais leve e faz mais sentido quando você conversou sobre todas essas coisas quanto obstetra antes. E aí que a gente entra, para a gente conversar com você sobre, para você estar ciente das coisas que podem acontecer e se alguma coisa acabar acontecendo, você confiar na gente, nesse processo, em você também, né? Confiar no corpo, confiar de que é capaz de passar por aquilo, independente da via de nascimento. Eu acho que é uma conversa que a gente tem aqui para horas, né? A gente conversa isso 9 meses numa gestação, né? Sim. Preparando para esse momento. E se vocês quiserem mais conteúdo sobre obstetrícia, sobre saúde feminina de forma geral, segue a gente aqui no canal, que vai ter toda semana um conteúdo novo para vocês.